Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Como andam os estudos? Tudo bem? Qualquer dúvida, por favor, me mande mensagem. Hoje nós iremos aprender a classificar as reações inorgânicas. E as reações inorgânicas, elas podem ser divididas em quatro. Bom, a primeira a gente chama de reação de síntese ou adição. A segunda a gente chama de reação de decomposição ou análise. A terceira a gente chama de reação de simples troca ou deslocamento. E por último, nós temos as reações de dupla troca. Tudo bem? Em primeiro lugar, pessoal, a gente precisa relembrar o que era uma transformação química. Vocês se lembram que numa transformação química, eu saio dos meus reagentes formando os meus produtos. E os meus produtos, eles são diferentes dos meus reagentes. Logo, teve uma mudança na composição química do meu sistema, tudo bem? Por quê? Porque os meus produtos não são iguais aos meus reagentes. E o que seria uma evidência de uma reação química? Então, eu posso dizer que houve uma transformação química se eu observar mudança de cor, liberação de gás, formação de um sólido, formação de um precipitado, ou a liberação ou absorção de calor. Tudo bem? O primeiro tipo de reação que nós iremos estudar é a chamada reação de adição ou síntese. E o que seria? Bom, é quando eu tenho dois ou mais reagentes e eles formam apenas um único produto. Então vejam aqui que eu escrevi uma equação química genérica. Eu coloquei A mais B mais C até Z, eles serão meus reagentes e eles formarão o meu único produto, que é X. Então, quando eu tenho dois ou mais reagentes formando apenas um único produto, nós chamamos essa reação de adição ou síntese. Tá claro? Um exemplo de reação de síntese ou adição é a queima de uma fita de magnésio com oxigênio atmosférico, produzindo óxido de magnésio. Olha como a gente representa a equação química. Eu tenho magnésio sólido reagindo com gás oxigênio, formando o óxido de magnésio. Eu deixei um link aqui para vocês, né, com a reação, para quem queira ver. É bem bonitinha. Nesse slide, pessoal, eu trago três reações de adição importantes e eu preciso que vocês se lembrem delas, porque é bastante comum cair no vestibular. A principal delas é a síntese de amônia, né, o processo Haber-Bosch. Primeiro, nós temos a síntese da água, onde eu tenho dois reagentes formando a água, gás hidrogênio e gás oxigênio formam a água. Eu tenho a síntese de amônia, o processo Haber-Bosch, em que eu tenho os gases hidrogênio e nitrogênio formando a amônia, e eu tenho a síntese do amoníaco, né, que é o hidróxido de amônio. Eu tenho amônia mais água, forma hidróxido de amônio. Tudo bem? Outros exemplos são as reações de síntese de hidrácidos, né, ácido clorídrico e ácido fluorídrico, e também a reação de óxidos com água. Veja que eu tenho aqui um exemplo de um óxido com características básicas, que é o óxido de cálcio, formando o seu respectivo hidróxido. E eu tenho também um óxido ácido, que é o trióxido de enxofre, formando o seu respectivo ácido. Tudo bem? Tá claro? O segundo tipo de reação é a chamada reação de análise ou decomposição. E o que é uma reação de análise ou decomposição? É quando apenas um único reagente ele dá origem a dois ou mais produtos. Então vejam aqui a equação química genérica que eu escrevi. Eu tenho o reagente A dando origem a diversos produtos, B, C até Z. Tudo bem? Tá claro? E para exemplificar, nós temos a reação de decomposição do nitreto de sódio. Para quem não sabe, em um acidente de carro, quando o airbag é acionado, a reação que acontece é justamente a decomposição do nitreto de sódio. Tudo bem? Outros exemplos importantes de reação de decomposição que a gente vai estudar é a pirólise, a eletrólise e a fotólise. O primeiro exemplo que nós iremos estudar é a pirólise. E a pirólise, ela ocorre mediante ao aquecimento. Então, a gente também chama de decomposição térmica. A gente pode falar pirólise ou decomposição térmica. E o primeiro exemplo é a decomposição térmica do carbonato de cálcio. Vejam que na seta que indica a reação química, lá em cima tem um delta, e esse delta indica aquecimento, tudo bem? Então, eu tenho carbonato de cálcio formando óxido de cálcio mais dióxido de carbono. E um segundo exemplo é a decomposição térmica do bicarbonato de sódio.
Para quem se lembra da nossa aula de sais, o bicarbonato de sódio é utilizado nos fermentos químicos, tudo bem? Então, a decomposição térmica do bicarbonato de sódio forma o carbonato de sódio mais gás carbônico mais água. O segundo exemplo de reação de decomposição é a chamada eletrólise. E a eletrólise é uma reação que acontece provocada pela passagem de corrente elétrica. O primeiro exemplo é a decomposição elétrica da água, que a gente também chama de eletrólise. Lise é a quebra e eletro de eletricidade, então indica que vai ser a decomposição da molécula de água mediante a passagem de corrente elétrica. E a decomposição de água gera gás oxigênio e gás hidrogênio. Bom, o segundo exemplo é a decomposição elétrica da alumina, que a gente chama de eletrólise ígnea, que a gente vai aprender mais para frente no curso em eletroquímica. Então, aqui eu tenho a alumina, que ela é decomposta em alumínio mais gás oxigênio. Tudo bem? O terceiro tipo de reação de decomposição é a chamada fotólise. Então, é uma reação que ocorre na presença de luz. O primeiro exemplo é a decomposição do peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada. Então, se você deixar um frasco de água oxigenada na presença de luz, vai se decompor em gás oxigênio mais água. Tanto é verdade que quando a gente compra água oxigenada, vocês podem ver que o frasco é opaco, justamente para não deixar a luz passar pelo frasco, porque senão você vai ter a decomposição. Tudo bem? E o segundo é a decomposição do cloreto de prata, né, formando prata metálica mais gás cloro. Por último, é importante que vocês saibam que tem 3 compostos instáveis e que sofrem decomposição. O ácido carbônico, que se decompõe em água e CO2, gás carbônico. O ácido sulfuroso, que se decompõe em água e SO2, dióxido de enxofre. E o hidróxido de amônio, que se decompõe em gás amônia e água. Tudo bem? O terceiro tipo de reação é a chamada reações de simples troca ou deslocamento. Vejam, o que é essa reação? É quando você tem uma substância simples que, ao reagir com uma substância composta, dará origem a uma nova substância simples e uma nova substância composta. Como que a gente pode esquematizar? Vejam, eu tenho ali uma substância simples A e uma substância composta BC. E o que vai acontecer? O A vai deslocar o B, gerando uma nova substância composta, AC, que é diferente de BC, e vai gerar também uma nova substância simples, que é diferente da do início. B é diferente de A. Tudo bem? Então, no começo, eu tenho uma substância simples A e tenho uma substância composta BC. E no final, eu tenho uma substância composta AC e uma substância simples B. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos? Para que uma reação de simples troca aconteça, eu preciso que uma condição seja satisfeita. E qual que é essa condição? É necessário que A, que é a substância simples, seja mais reativa do que o elemento da substância composta BC, que vai ser deslocado. Em outras palavras, eu preciso que A seja mais reativo do que B. Tudo bem? E A pode ser tanto um metal quanto ametal. Mas, professor, como que eu vou saber se A é mais reativo do que B? Bom, para isso, existem 2 filas de reatividade, uma para os metais e uma para os ametais, que a gente vai aprender em seguida. Tudo bem? Então, vamos ver. Vamos começar analisando a reação de deslocamento para os metais. Vejam o seguinte experimento. A gente pega uma lâmina de zinco e coloca ela em uma solução aquosa de sulfato de cobre. Gente, a solução de sulfato de cobre, ela é azul. Se a gente deixar essa reação ali acontecendo, o que a gente vai observar? Que a solução vai se descolorir, né? Saindo de uma cor azul para uma cor meia verde. E a gente vai ver que na lâmina de zinco vai aparecer um sólido avermelhado. O que isso significa? Vamos observar aqui em termos de uma reação química. Eu tenho, então, o zinco metálico, que é a lâmina de zinco. Eu tenho aqui o sulfato de cobre em solução e eu mergulho essa lâmina de zinco. Como o zinco ele é mais reativo do que o cobre, o zinco vai deslocar o cobre, formando agora o sulfato de zinco, e a gente tem o cobre metálico. Então, essa cor que a gente observa vermelha é o cobre metálico. E quando a cor da solução está descolorindo, saindo de azul para um esverdeado, é porque eu formei agora o sulfato de zinco. Tudo bem?
Tá claro o que aconteceu? Pessoal, existe uma equação chamada equação iônica. E o que seria a equação iônica? Bom, ela parte do pressuposto que qualquer composto que ioniza ou dissocia, você, quando vai representar, representa eles separados. Por exemplo, eu tenho zinco na sua forma metálica. Ele não vai dissociar nem ionizar, então eu deixo ele dessa maneira. Mas eu tenho dois sais. Eu tenho sulfato de cobre e sulfato de zinco. Em solução aquosa, eles dissociam. Então, eu vou escrever ele na forma dissociada, do seu cátion e ânion. Então, para o sulfato de cobre, eu vou escrever cobre 2+, mais sulfato 2-. E para o sal, sulfato de zinco, eu vou escrever o cátion zinco 2+, mais sulfato 2-. Mas vejam que eu posso representar da seguinte maneira, sem o sulfato. Por que eu não represento o sulfato? Porque o sulfato é o que a gente chama de íon espectador. E íon espectador significa que ele não participa da reação. Veja, se ele não participa da reação, eu não preciso representá-lo na equação iônica. Tudo bem? Então fica a segunda maneira aqui, né? A segunda representação que eu tenho zinco metálico reagindo com cobre 2+, formando zinco 2+, mais cobre metálico. Tudo bem? Nós temos aqui agora uma imagem de uma lâmina de zinco mergulhada numa solução aquosa de sulfato de cobre. E o que a gente percebe? Olha aqui nas duas imagens que a solução que estava bastante azulada na esquerda, agora ela está deixando de ficar azul, né? Ela vai começar a ir para o verde um pouco. É que tem que deixar mais tempo para a gente observar. E olha aqui, em cima dessa lâmina de zinco, está se formando cobre, né? Vai ser uma cor avermelhada. Tudo bem? Eu deixei também um link lá para o YouTube para vocês verem essa reação acontecendo. Eu sugiro que vocês vão lá ver porque é bem interessante. No exemplo anterior, pessoal, eu peguei uma lâmina de zinco e mergulhei numa solução aquosa de sulfato de cobre. E o que os cientistas fizeram? Eles trocaram a lâmina de metal e a solução aquosa por outras, né, por outros metais. E aí, a partir disso, eles conseguiram estabelecer uma fila de reatividade comparativa entre os metais, né, para dizer qual metal é mais reativo do que o outro. E de maneira simplificada, a gente pode escrever assim, que os metais alcalinos família 1A são mais reativos do que os metais da família 2A, os metais alcalinos terrosos, que são mais reativos do que o alumínio, e esses três, família 1A, família 2A e alumínio, são mais reativos do que outros metais, e aí esses outros metais seria zinco, ferro, níquel, chumbo, e aí esses outros metais são mais reativos do que o hidrogênio, e o hidrogênio é mais reativo do que os metais nobres. E os metais nobres são quem? Cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Tudo bem? Então vocês precisam saber dessa fila de reatividade dos metais para saber se um metal vai deslocar o outro. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, eu posso afirmar que o potássio desloca o sódio? Posso. Mas, por exemplo, eu posso afirmar que o magnésio ele desloca o lítio? Não, porque o lítio ele é mais reativo do que o magnésio. Percebe? Então, vocês precisam saber dessa fila de reatividade para saber se uma reação de deslocamento vai acontecer com relação à reatividade dos metais. Tá claro? Então, vamos analisar aqui um exemplo bem típico de reação de deslocamento, que é a seguinte. Eu pego um metal e coloco ele em solução de ácido. Vejam, eu falei que a fila de reatividade dos metais é os mais reativos, os metais alcalinos, depois metais alcalinos terrosos, depois alumínio, outros metais, aí hidrogênio e metais nobres. Vejam que o que a gente vai tentar deslocar aqui, ó, o magnésio, ele é mais reativo do que o hidrogênio? Sim, porque o magnésio é um metal alcalino terroso, então ele desloca o hidrogênio. Então essa reação vai acontecer. O alumínio, ele é mais reativo do que o hidrogênio? Sim, lembrem-se, é família 1A, família 2A, alumínio, outros metais, hidrogênio, metais nobres. Então, o alumínio, ele é capaz de deslocar o hidrogênio. Então, essa reação acontece. Terceiro, o ferro, ele é capaz de deslocar o hidrogênio? Sim, de novo, na nossa fila de reatividade eu tenho metais alcalinos, família 1A, depois metais alcalinos terrosos, alumínio, outros metais. O ferro está nos outros metais, então ele consegue deslocar o hidrogênio. Então a terceira reação também acontece. Por último, o cobre ele é capaz de deslocar o hidrogênio?
Não. E como que eu saberia? Nossa fila de reatividade de novo. Família 1A, família 2A, aí alumínio, outros metais, hidrogênio, metais nobres. O cobre, ele é um metal nobre, então ele é menos reativo do que o hidrogênio. Então o cobre, ele não é capaz de deslocar o hidrogênio. Logo, essa reação não acontece. Tudo bem? E vocês perceberam uma outra característica? Nessa reação, qual que é um produto comum? O gás hidrogênio. Então, você sempre vai formar o respectivo sal, né, e gás hidrogênio. Tudo bem? Tá claro? Uma outra reação típica de deslocamento é quando a gente coloca uma lâmina de um metal em uma solução de um sal. Vejam, a gente já estudou quando a gente coloca uma lâmina de zinco numa solução de sulfato de cobre. E vai acontecer porque o zinco ele é mais reativo do que o cobre, tudo bem? Agora vejam o segundo exemplo. Eu vou mergulhar ali uma lâmina de prata numa solução de cloreto de ferro. Lembrem-se da nossa fila de reatividade. Família 1A, família 2A, alumínio, outros metais, hidrogênio e metais nobres. O ferro é outros metais, então ele é mais reativo do que os metais nobres, que é o caso da prata. Então essa reação não acontece. Tudo bem? Tá claro? Agora nós iremos analisar as reações de deslocamento com relação aos ametais. Então o que eu vou fazer? Eu vou misturar duas soluções aquosas. Uma é água de cloro, que é uma solução aquosa de cloro, e a outra é uma solução de iodeto de potássio, Ki. E o que eu vou observar? Que vai aparecer uma cor castanha, e ela é devido à formação do iodo, I2. Tudo bem? Eu posso representar isso na forma de uma equação, né? Coloquei aqui Cl2 mais 2Ki, dando cloreto de potássio, mais o iodo. E também coloquei aqui a equação química na sua forma iônica. Beleza? Tá claro isso? E aí, pessoal, nós chegamos na reatividade dos ametais. E o que a gente vai fazer? Uma série de reações químicas entre dois ametais e a gente vai observar se ocorre ou não a reação. E a partir daí, a gente vai estabelecer uma fila de reatividade comparando os ametais. Tudo bem? Genericamente, a gente pode escrever com flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo. Aí nós temos enxofre e carbono. É muito parecida com aquela que a gente tem de eletronegatividade dos ametais. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo. Tudo bem? Então, é essa fila de reatividade que a gente vai ter para os ametais. Vamos ver alguns exemplos? No primeiro exemplo, pessoal, nós temos o gás flúor e uma solução aquosa de NaCl, cloreto de sódio. Como o flúor ele é mais reativo do que o cloro, logo essa reação acontece, o flúor desloca o cloro. Tudo bem? No segundo caso, eu tenho o gás cloro e uma solução aquosa de brometo de sódio. Como o cloro ele é mais reativo do que o bromo, então o cloro é capaz de deslocar o bromo. Então essa reação acontece. Por último, eu tenho o iodo e uma solução aquosa de cloreto de cálcio. O iodo ele não é mais reativo do que o cloro, lembre-se. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo. Então, como o iodo ele não é mais reativo do que o cloro, então essa reação não acontece. Tudo bem? Está claro? E por último, nós temos a reação chamada de dupla troca, em que duas substâncias compostas reagem entre si, formando outras duas novas substâncias compostas. Olhem aqui na equação química. Eu tenho dois reagentes, a molécula AB e a molécula CD, e elas vão reagir formando outras duas novas moléculas, AD, CB. Perceberam que houve a troca dos componentes? O A agora formou uma molécula com D, e o B formou uma molécula com C, tudo bem? ADCB. Tranquilo? Vamos ver alguns exemplos agora? Para que uma reação de dupla troca aconteça, pelo menos uma dessas três condições aqui, ela deve ser satisfeita. Então vamos analisar cada uma dessas condições. A primeira é se o produto formado ele for insolúvel ou menos solúvel do que os reagentes que deram origem a ele. A segunda condição é se o produto formado for mais fraco do que os reagentes, ou seja, o produto formado, o ácido é mais fraco ou a base é mais fraca do que os reagentes que deram origem a ele. E por último, se o produto formado for mais volátil ou se houver a liberação de um gás.
Então, se uma dessas condições for satisfeita, a reação de dupla troca ela acontecerá, tudo bem? Vamos então ver alguns exemplos. Pessoal, a primeira condição para que uma reação de dupla troca aconteça é se o produto for insolúvel ou menos solúvel do que os reagentes. E como que a gente vai lembrar se um produto formado ele é insolúvel? Bom, na aula de sais eu cantei uma musiquinha para vocês lembrarem se o produto era insolúvel ou não. Vamos retomar essa música? Era assim, ó. Os nitratos e acetatos são solúveis. Alcalinos e amônio também são. Os cloretos, brometos e iodetos são os sais que apresentam exceção, prata, chumbo e mercúrio. Lembram-se? Então, a partir dessa música, ela ajuda você a saber se o produto formado é insolúvel ou não. Vejam um exemplo aqui. Eu vou reagir cloreto de sódio e nitrato de prata. Então, eu vou pegar o componente de uma molécula e vou reagir com o componente da outra molécula. Então, eu tenho o sódio e o nitrato formando um componente, uma nova molécula, e eu tenho a prata e o cloreto formando um segundo componente. Lembram-se da musiquinha? Os nitratos são solúveis, então o nitrato de sódio é solúvel. Agora, os cloretos, brometos e iodetos são os sais que apresentam exceção, prata, chumbo e mercúrio. Como eu tenho cloreto de prata e ele é insolúvel, então vejam, eu formei agora um composto que é insolúvel. Então essa reação vai acontecer. Olha o segundo exemplo, eu tenho a reação entre nitrato de chumbo e iodeto de sódio. E agora eu vou trocar os componentes. Então eu vou ter chumbo e iodo formando aqui um sal, e vou ter sódio e nitrato formando outro composto. Vejam, nitrato de sódio é solúvel, né? Os nitratos e os acetatos são solúveis. Os cloretos, brometos e iodetos são aqueles que apresentam exceção. E iodeto de chumbo é uma exceção, é insolúvel. Como eu formei um composto insolúvel, então essa reação de dupla troca ocorre. Tudo bem? Se o produto formado ele for mais fraco do que o reagente que deu origem a ele, então a gente também vai ter um caso de reação de dupla troca. Vamos analisar os dois exemplos? O primeiro eu tenho um ácido oxigenado forte, o ácido sulfúrico, reagindo com nitrito de sódio, formando sulfato de sódio mais o ácido nitroso, que também é um ácido oxigenado. Mas como que eu vou saber qual que é a força relativa desses dois ácidos? Bom, vocês se lembram que isso aqui é um ácido oxigenado, então tinha uma regra para determinar qual que é a sua força. E qual que é essa regra? A gente pega um número de oxigênios e subtrai dos hidrogênios ionizáveis. Então, no caso do ácido sulfúrico, vai ser 4 menos 2 dá 2. Então, ele é classificado como um ácido forte. Já no caso do ácido nitroso, eu tenho 2 oxigênios menos 1 hidrogênio ionizável. Vai dar 1. Então, ele é considerado um ácido moderado. Como eu estou saindo de um ácido forte para um ácido que é mais fraco do que ele, então essa condição está sendo respeitada. Essa reação de dupla troca irá acontecer. Tudo bem? Bom, no segundo caso, nós temos uma reação de neutralização, né, entre um ácido forte, o ácido clorídrico, e uma base forte, que é o hidróxido de sódio, formando um composto molecular, que é mais fraco. Logo, a reação também está respeitando que o produto formado é mais fraco. Então, essa reação vai acontecer. Tudo bem? Tá claro, pessoal? Por último, pessoal, nós temos se um dos produtos for mais volátil que os reagentes ou houver a formação de um gás. Se essa condição for satisfeita, então a gente vai ter uma reação de dupla troca. E o que seria então a volatilidade? Bom, a volatilidade ela mede a tendência de um líquido em vaporizar, ou seja, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Com relação aos hidrácidos, que são ácidos sem o átomo de oxigênio, a gente pode dizer que eles são muito voláteis. Agora, com relação aos ácidos oxigenados, a gente diz que geralmente eles são líquidos voláteis, mas nós temos duas exceções, os ácidos sulfúrico e ácido fosfórico, que têm pouca tendência a vaporizarem, então a gente fala que eles são ácidos fixos. Tudo bem? Por último, nós temos as bases e os sais, que são todos fixos. Nós só temos uma exceção, que é o hidróxido de amônio, que é muito volátil. Lembra que eu falei para vocês que ele se decompõe? E ele se decompõe em gás amônia e água. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos analisar os dois exemplos. No primeiro caso, eu tenho o ácido sulfúrico reagindo com cloreto de sódio, formando o sulfato de sódio mais o ácido clorídrico.
Então, eu estou saindo de um ácido fixo formando um ácido volátil, e no segundo caso eu tenho o ácido sulfúrico reagindo com carbonato de sódio, formando sulfato de sódio mais ácido carbônico, que também é um ácido que se decompõe. Lembram-se? O ácido carbônico se decompõe em água mais CO2. Então, nesses dois casos, haverá a reação de dupla troca. Pessoal, qualquer dúvida nessa aula, por favor, me mandem mensagem que eu posso ajudar vocês, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, bons estudos e boa semana.